em Deuteronômio capítulo 34. Depois vamos ter outras escrituras. Liga-se esses ar que funciona aqui, ó. Que o de cima aí acho que não é bom não ligar, não. Acho que o de baixo já resolve. Ou liga só ele, só o de cima. Deixa eu adiantar isso aqui, ó. Esse ar tem que ser ligado no mínimo. Me disseram que tinha uma irmã aqui que estava roxinha de frio. Foi domingo isso? Foi domingo. Então, cuidado com isso, tá? Deixa 23 graus, que 23 graus não deixa ninguém roxo de frio. 34, Deuteronômio. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, todo Naphtali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último. E o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente darei. Mostra-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor. Ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos nesta noite pedir graça e misericórdia diante do Senhor, para, nesse tempo que o Senhor tem nos dado, pregar, ensinar, receber e ser tão obediente àquilo que estou pregando como aqueles que ouvem, pois nós estamos num só espírito e num só coração. Por isso, Senhor Jesus, antes desse tempo de oração, nos ajude e vivifica a sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nossos corações. Amém. Podeis sentar. Quero expressar nesta noite esses pontos tão importantes das Escrituras. Moisés, ele foi o redentor de Israel. Ele redimiu Israel dos seus inimigos, pois ele era um tipo de Cristo. Quando aquele povo pecou, Moisés parou pelo povo e disse: Senhor, se vai destruir esse povo, comece por mim, risque o meu nome. Então Moisés estava ali como pastor. Para você ter uma ideia, o título, o nome, o ofício pastor, o profeta leva lá no jardim do Éden e diz que Adão com folhas de figueira e Eva, eles não tinham perdão dos seus pecados.
eles estavam culpados e fugiam do Senhor. Mas quando Deus cobriu Adão e Eva de pele de ovelha, então ele não tinha mais pecado, porque o Senhor fez uma propiciação, matando um cordeiro e colocando envolto de Adão e Eva pele de ovelha, como Abel também, sendo o seguimento de Eva, sua mãe, seu pai Adão, ele também foi pastor de ovelhas e morreu como ovelha, quando ele foi sacrificar a melhor ovelha que ele tinha para o Senhor. E por isto, Moisés, ele era revestido de ovelha, pastor ovelha, e todos os profetas sem dúvida, diz o profeta, eles usavam peles de ovelhas, e porque eles tinham que representar a ovelha que estava vindo, que era Cristo. O irmão Branham disse que na noite que Jesus nasceu, os anjos cantavam no céu, mas naquele dia os anjos cantaram na terra. E cantaram a quem? Cantaram a pastores que estavam aguardando o rebanho naquela noite. E um anjo anunciou que Deus, Emanuel, tinha nascido em tal lugar. E quando eles anunciaram o nascimento de Cristo, eles se recolheram na glória. E aqueles pastores foram e encontraram aquela criança na noite que ele nasceu. Então Jesus foi guardado por pastores, anunciado pelos anjos. Os anjos cantaram a pastores no dia que Jesus nasceu e apontaram aonde ele estava. Eles foram lá para adorar o Senhor, e ninguém mais, a Bíblia não faz nenhum relato desses pastores dali por diante. Foi um episódio na noite do seu nascimento, porque aquilo foi tão importante, porque Deus estava começando ali uma nova criação. Pois criou o céu e a terra e tudo que há, mas com a queda de tudo, Deus começou uma nova criação, e começou por Ele mesmo. Então, Deus Emanuel, Deus se fez carne, e Deus se habitou entre nós, viveu entre nós. Depois Deus colocou a sua vida no homem, e quando o homem recebe a vida de Deus nele, ele está se revestindo de ovelha. A sua natureza é natureza de ovelha, que ela é indefesa, ela precisa de alguém que a defenda. Por isso a palavra é a nossa defesa. Ele tem começado uma nova criação, que era uma criação de si mesmo. Deus foi feito carne, habitou entre nós. A Bíblia disse, no princípio da criação de Deus, Deus foi criado na forma humana, em Jesus Cristo. Criado de uma forma humana em Jesus Cristo, seu Filho, Deus morou, Ele construiu seu tabernáculo de carne e osso, e viveu
neste tabernáculo, Deus Emanuel, Deus conosco, Ele construiu sua casa para viver nela, para que Ele pudesse refletir sua palavra a seus súditos através disso. Você sabe o que é Deus? Ao ver Cristo, recorde, sempre há cânticos ao nascer de um rei, e o rei estava nascendo, e naquele dia cantaram para ele. Esta abertura que estou fazendo aqui, eu acredito que eu tenho algumas leituras aqui que vamos chegar lá. Nós vamos ler aqui agora Êxodo 34 e 28, né? 34 e 28, o Êxodo. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testamento em sua mão. Quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, Arão e todos os príncipes da congregação, tornaram a ele, e Moisés lhes falou. E para Moisés falar, ele colocava um véu, porque a glória do Senhor estava na face de Moisés. E quando Moisés colocava o véu, não era Moisés, era Deus falando, tá? Era Deus falando. Deus pôs um véu para ele falar. Quando Moisés terminava o que Deus lhe dissera lá no Monte Sinai, então ele tirava o véu e ele era Moisés de novo. O único que pôde entrar no pilar de fogo, o único que foi porta-voz de Deus para a congregação, Moisés. Tá? Agora, Moisés esteve na montanha, tá? E ficou na montanha 40 noites e dias sem beber e sem comer, e desceu com a palavra, e falou a palavra para o povo. O Senhor Jesus Cristo, ele subiu na montanha, isso está em Mateus 17, né? Se você quiser ler, Mateus 17, é uma escritura muito conhecida, mas já que está dentro do assunto, vamos ler rapidamente. Mateus 17. 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias.
Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Então, agora, o Senhor, o homem de pele, carne e osso, separou 3 homens, Pedro, Tiago e João, e subiu no monte com eles. Agora, de repente, o homem Jesus sumiu. O homem terreno sumiu. Eles estavam mostrando para aqueles 3 como é o corpo que nós iremos ter do outro lado. Porque aquilo era tão bom, e era uma atmosfera tão boa, que eles nem sequer lembrou mais dos dias passados, ou que eles tinham famílias, nada. Vamos fazer aqui 3 tabernáculos e ficarmos aqui. Porque o Senhor estava transfigurado diante dele. Então tinha 3 dos céus na montanha e 3 da terra. Os 3 da terra viram os 3 do céu. Pedro, João e Tiago viram Moisés, viram Elias e o Senhor. O Senhor diz, o profeta diz que ali o Senhor estava fazendo uma pré-estreia do arrebatamento, tá? É uma pré-estreia. Então Moisés no monte desce com a palavra, coloca um véu. Agora Deus fala sempre atrás de véu. Aquele véu que era colocado lá no tabernáculo, aonde o sumo sacerdote entrava atrás daquele véu e encontrava com o Senhor, aquela pele de texugo representa denominação, porque denominação é o véu que esconde a Deus dos homens. Agora, por isso que Paulo fala, agora nós com o rosto descoberto, vocês entenderam isso? Vou ler daqui a pouquinho. Agora com o rosto descoberto, quer dizer, não precisamos usar mais um véu, como pele de texugo guardar o lugar santíssimo. Não precisamos usar um véu como Moisés. Agora o Senhor não só fala conosco, mas Ele se abriga dentro de nós. Essa é a diferença, né? Agora Ele habita dentro de nós. E quando o Senhor está dentro de um ser mortal, é o mesmo que transfigurou no monte. É o mesmo que falou com Moisés no monte Sinai. E se esse Senhor, esse Deus, se esconde atrás deste véu, então nós já não temos prazer em estar neste lugar. Nós já não temos satisfação de viver nesta carne. Porque Pedro não disse, vamos ficar aqui e vamos fazer 3 igrejas aqui nesse monte? Essa era a diferença. Entenderam? Quando nós chegamos um tempo hoje, se você não sente isto, eu não sei o que dizer para você, mas nós temos que saber que isso aqui é um produto com o tempo de validade vencido. Isso aqui é daqui para pior. E nós estamos vivendo um tempo que não é nosso mais aqui. Israel ficou 30
anos a mais num tempo que não era deles. Não foi isso? Foram 430 anos, quando era a libertação com 400 anos. É por isso que as coisas aqui se tornam cada dia para nós mais difíceis. É por isso que nós não sentimos conforto aqui, não temos prazer nenhum estar aqui. Isso estou dizendo para aqueles que já tiveram o privilégio de Deus fazer de si um tabernáculo. Essa é a condição do cristão neste tempo. Paulo falou lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 3. E sei, falando dele, e sei, vou começar lá no primeiro para dar o sentido, o contexto. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Agora, ele fala assim, e desse homem aqui, ó, e de um a si me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Então vamos lá, Moisés esteve no monte, porque Moisés tinha uma missão de ter como conduzir aquele povo, e Deus deu a palavra para Moisés, escrito em pedra. Por isso que mais tarde nós lemos na Bíblia, e ele então tirou o coração de pedra, que era da lei, e nos deu um coração de carne, onde o Espírito habita. A lei não tinha misericórdia. A lei ou fazia ou estava condenado. A graça de Deus é um coração de carne, que Deus pode entrar para viver naquele coração e transformar aquela vida. A diferença, a palavra em pedra e a palavra em carne. Agora você vê que Paulo esteve, ele fala paraíso, ele fala terceiro céu, ele fala, deste homem eu vou gloriar dele. Não desse homem, Paulo, mas daquele que entrou naquele lugar, neste homem eu me gloriarei. Tá? Aquele homem lá que ele entrou, era o próprio corpo dele, que hoje ele está naquele corpo. Então ele teve a experiência antecipadamente de entrar no corpo que mais tarde ele iria. Por isso que ele fala, tenho vontade de ir embora, mas se o Senhor quiser que eu fique nesse corpo por amor à igreja, então eu vou ficar nesse corpo de carne aqui por amor aos eleitos, mas a minha vontade é de partir, porque ele conhecia aquele corpo, já tinha experimentado aquele corpo. Amém? Aí chega o terceiro homem. Deus toma o William Branham e leva aonde ele levou Paulo, no mesmo lugar, e o profeta não estava mais no corpo dele, mas naquele corpo que ele está agora. E o profeta falou assim, olha, perfeito é além da perfeição, bom, não se explica aquele lugar. Nós conhecemos a mensagem além da cortina do tempo. E Moisés, no monte da Pisga, lá na terra de Moabe, Deus o levou lá,
ele olhou para Israel de um lado, e olhou para Jericó do outro lado, e viu a terra. Mas quando a Bíblia fala que ele olhou de um lado Israel, e do outro lado ele está vendo a terra, Deus mostrou a terra para ele, e Moisés não entrar naquela terra. Agora, o ministério de Moisés teve um segmento. Moisés tirou o povo do Egito, redimiu o povo do Egito, conduziu o povo, teve duas etapas. Ele levou o povo à justificação, saindo do Egito, e a santificação no deserto. Mas para entrar na terra, quem deu seguimento no ministério de Moisés foi um homem chamado Josué. Era o mesmo Deus, a mesma palavra, o mesmo ministério, mas um outro homem. Quem deu prosseguimento ao ministério de Elias foi Eliseu. Sendo a mesma palavra, só mudou o homem, mas a mesma palavra, o mesmo Deus. Agora, quero puxar isso neste momento. Deus levou o irmão Brana lá, e o irmão Brana subiu no Monte Pôr do Sol, e desceu com a revelação dos 7 mistérios, a revelação da pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo estava oculto desde a fundação do mundo em 7 mistérios, e esses 7 mistérios foram desvelados, e o Mombrana tirou o véu, abriu a palavra, para mostrar para nós a pessoa de Jesus Cristo. Hoje, aqui tem a mensagem do profeta irmão Brana, mas quem está dando seguimento nela para entrar naquela terra, para estar no arrebatamento, é um povo que carrega o seu nome, o povo que tem o nome dele, o povo que tem o espírito dele, o povo que é portador da vida dele. Então agora não é o William Brana, agora são os eleitos que recebem o nome dele, que vai colocar o povo lá no arrebatamento. A mensagem de Moisés era a mensagem de Josué, e uma outra etapa para atravessar o Jordão. A mensagem do irmão Brana agora é uma outra etapa. Agora é tempo da noiva dela estar no arrebatamento. É tempo de perfeição, é tempo de unidade, sim, de unidade na palavra. É tempo de perfeição, é tempo de unidade, sim senhor. Não é mais tempo de fingimento, não é mais tempo de hipocrisia, não é mais tempo de dizer que eu sou, quando não é. Nós ou somos ou nós não somos. Nós não podemos mesclar isso. Isso tem que ser exatamente a medida certa da palavra. Amém? Eu quero ler aqui para vocês uma coisa que me chamou bastante atenção. O parágrafo 141. O profeta diz que Moisés teve 2 sinais, que era a voz. Primeiro, não vamos entrar lá, é maravilhoso aquilo. Primeiro, Moisés, ele tinha um cajado na mão, atirou no chão, ele tomou o cajado, atirou no chão uma serpente, e pegou o cajado, pegou a serpente e tornou-se o cajado. Depois Deus diz para Moisés, pôr a mão direita no seu peito, tirou, leprosa, colocou, tirou novamente, limpa. A lepra da mão de Moisés era o último estágio, era a morte, a mão branca como neve. Deus carregou no seu coração aquela mão, a mão direita de Deus, era a mão direita de Moisés. A mão direita de Deus
é o Senhor Jesus Cristo, que estava no coração do próprio Deus. Deus tira do seu coração um filho e se dispõe esse filho para tirar a semente que estava perdida na terra, os caídos. Então a redenção estava no coração de Moisés, que representa Cristo. E a última vez, ou seja, a segunda vez que a mão sai limpa, então Moisés estava preparado para ir. O seu ministério estava vindicado, tinha comissão, a sua mão limpa. O profeta fala que ali era o coração de Moisés, era o coração do próprio Deus. O coração de Moisés era o próprio Cristo, por isso que ele amou aquele povo e parou por aquele povo na brecha. Agora o que o profeta diz: porém, os outros dois sinais tinham vozes de profecia. Eu espero que estejam lendo agora entre linhas. E o que eu estou lhes dizendo, porém, os outros sinais tinham vozes de profecia para Israel, concernentes a seu futuro. O que era? Se você analisar, que quando ele olhou e viu a terra, e viu Israel na terra, ele não viu Israel na terra, apenas o grupo do deserto. Ele sabia para onde Israel ia. Ele viu Israel do começo ao fim. Ele viu aquele grupo que ele trouxe, pôs nas mãos de Josué. Mas daquele grupo que entrou naquela terra, vinha gerações no futuro. Via os 144 mil. A terra que ele viu não era apenas uma terra que manava leite e mel, solo, terra que se planta, vinha essas coisas. Ele viu exatamente aonde eles iam, porque ele estava na presença de Deus, e Deus mostrou uma terra cheia de inimigo para ele, mas ele viu a glória de Israel do outro lado. Por isso Josué sabia que entrar naquela terra era muito mais que vencer qualquer inimigo do outro lado, porque aquela terra era o destino final para Israel, e aquela terra era uma sombra, um tipo, da onde os 144 mil hoje vai entrar. Então, a visão que ele teve de Israel de um lado, da terra do outro, foi a mesma visão do irmão Branham, entrando do outro lado do tempo. A mesma visão de Paulo, a mesma visão do irmão Branham, foi a mesma visão de Moisés. Ele viu a terra gloriosa, não a terra de guerreiros, terra que derramava sangue, mas a terra gloriosa. Assim Moisés viu, assim viu Paulo, assim viu o irmão Branham, e o Senhor Jesus tomou 3 homens e levou nessa terra. Eles entraram naquela terra, eles viram aquela terra, eles viram aquele lugar, eles viram a glória do Senhor, eles viram o corpo que eles iam herdar. E o profeta fala algo muito importante aqui, quando ele diz: agora, para vocês que estavam ali em cima, ele fala, para vocês que estavam ali em cima, sobre a montanha, não há muito, quando a pedra foi lançada para cima, vê, aqui tem pessoas que estavam lá, preste atenção nisso, que viu quando eu joguei a pedra. Eu até fiz uma confusão, não é o que no Sabinoria, ali é o Monte Pôr do Sol, onde essa pedra foi atirada. Tem alguns aqui que estavam lá, quando eu atirei a pedra, e desceu dos céus um redemoinho, o redemoinho cortou
o topo da montanha como se corta com uma lâmina, e pedras voaram por todos os lados, e depois perguntaram: o que é isso? O profeta disse: não sei, mas é juízo. Depois ele disse: é juízo. Deus começou a derramar a sua ira na terra. Em 24 horas, o Alasca vai ser açoitado por um grande terremoto, e foi o maior da história até hoje, de 9,2 na escala Richter. E disse o Mombrana: isso vai desencadeando até o arrebatamento, até a hora final, até fundar Los Angeles. Agora, tinha gente lá com o irmão Brana para ver ele jogar a pedra e Deus descer. Isso é Apocalipse. Diz que o 7º anjo jogou a sua praga no ar e houve grandes vozes na terra. Vocês já leram Apocalipse? Acho que é 15 e 16, tá? Então aí está, tinha testemunha lá. Depois, Pedro, João e Tiago era testemunho. Olha, nós fomos naquela terra. Deus levou 3 para testemunhar. Nós fomos naquela terra. Nós vimos o Senhor em outro corpo, que esse será o nosso corpo futuro. Por isso que Moisés descia com a glória de Deus, que a palavra estava no profeta. E agora era Deus falando e não Moisés, era o irmão Brana, não, era Deus falando, era Paulo falando, não era Paulo, era Deus falando. Então estamos chegando à hora que o homem tem de parar de falar e Deus começar a falar. Deus fala escondido atrás do véu. O irmão Brana foi o véu que escondeu Jesus Cristo. Hoje é a noiva que é o véu que esconde o Senhor Jesus Cristo. Agora, ele estava indo para mudar a natureza, para fazer com que funcionasse para eles. Observe a vara, observe a serpente, observe agora a vara, a serpente, observe o mar vermelho, e o mais que fez agora veja o aguilhão do profeta. Então a vara, a mão de Moisés, mas agora é sangue nas águas, agora é chuva de gafanhoto, é chuva de piolho, agora é juízo. Deus está destruindo o Egito com pragas, sangue nas águas, trevas, rãs, piolhos, pulgas, gafanhoto, trevas, tempestade de granizo. Deus estava destruindo o Egito. E quando Deus estava destruindo o Egito, o profeta estava tirando os eleitos daquela terra de pecado. Quando Deus está fazendo vulcões brotar ao redor do mundo, quando nós estamos vendo guerra explodindo por todos os lados, e tudo que nós vemos que está à nossa disposição para ver a loucura que os homens estão cometendo, o juízo caiu na igreja, e a igreja se desfacelou e acabou, virou palha no vento, e o mundo está sendo destruído. E quando o mundo está sendo destruído, Deus está tirando a sua igreja daqui agora. O que acontece ao redor do mundo, o que nós vemos, as loucuras que nós vemos, que você lê, não acredita que um ser humano é capaz de fazer aquilo? Exatamente isto. Nós temos alguns países aí que vão incendiar o mundo, Coreia do Norte, a China, nós temos aí a Rússia e os Estados Unidos. Nós estamos vendo a coisa inflamada. A hora que Deus permitir, então começa esta grande batalha, para alguém intervir nesta batalha e fazer que uma paz mentirosa venha acontecer,
Quando isso estiver sucedendo, nós estaremos naquele corpo que estava o Senhor, naquele corpo que estava o irmão Brana, naquele corpo que estava Paulo, estaremos do outro lado. Por isso, meus amados, agora é tempo sim de nós examinarmos com muita seriedade e não dar atenção às vozes do mundo, não dar atenção às coisas que o mundo quer nos prender, e devotar a nossa vida a Deus mesmo, e nada vai segurar o eleito nesta hora de ele ser uma verdadeira testemunha, porque nós recebemos que o mundo todo, nas eras passadas, não tiveram o privilégio, mas Deus desceu num pilar de fogo, Deus veio numa nuvem, Jesus se manifestou em nosso meio, através de um homem, e aqui nós estamos com a mesma mensagem que estava com o irmão Brana, para chegar naquele lugar. Quero ler aqui algo para vocês, para encerrar, para a gente orar. Agora, vamos trazer isto aqui, ao grande pastor, em uns momentos, o ministério do grande pastor profeta. Se seus milagres, toda a igreja lhe abriu a passagem, lhe recebeu, queriam que seus enfermos fossem curados. Queriam fazer grandes obras, sua popularidade era grande. Porém, quando veio o tempo do entardecer, um dia depois que ele havia mudado a água em vinho e havia alimentado milhares, com pão havia executado milagres, ele começou a sentar-se e falar com eles. Ele lhes disse: eu e o meu Pai somos um, porque me dizes, mostra-nos o Pai. Ó irmão, este homem está fazendo igual a Deus. Isso era muito para os seus pensamentos eclesiásticos. Quero tomar só isso aqui agora. Quando o grande pastor foi ferido, a grande ovelha, Jesus, o profeta, quando ele foi ferido ali atrás, ele disse: está consumado. Naquele minuto, tão logo que este pastor foi ferido, tudo terminou. O pecado foi liquidado. Já não havia mais pecado. Eles estavam limpos. A pena foi paga. Os crentes cujos nomes foram escritos no livro da vida, predestinado desde a fundação do mundo, foi concluído naquele mesmo minuto, no qual Jesus disse que estava consumado. Ele, aquele grande pastor, havia vindo por suas ovelhas. Foi consumado. A mão direita de Deus foi tirada do seu seio, ferida. Então, na Páscoa, ele a devolveu e levantou ao seu seio de novo, estendeu para baixo, olhou para baixo, a você e a mim, na forma de sua palavra, para redimir-nos novamente, no jardim original, do qual o pecado nos havia distanciado,
e o segredo escondido de seu grande coração foi revelado por um profeta, pastor, foi revelado por um pastor, por um profeta. A mão direita de Deus foi ferida na cruz. 3 dias, naquela manhã de Páscoa, aquela mão ferida voltou exatamente para o coração de Deus, não tinha mais ferimento, o pecado estava completamente desfeito, porque o sangue dele desfez todas as manchas de sangue, todas as minhas vergonhas e meus pecados foram lançados lá na cruz. Foi lá que eu fui limpo, foi lá que você foi limpo. Não é quando você aceitou ele aqui, você já estava limpo lá. Deus só abriu uma brecha para você reconhecer quem você é. Então aquele sangue derramado e todo o pecado lançado naquele sangue foi desfeito na hora. Não há nenhuma acusação contra os escolhidos de Deus, disse Paulo. Nenhuma condenação pode chegar até você, que lá no Calvário a mão direita de Deus foi ferida. No domingo de Páscoa ela voltou de novo, ela estava ressuscitada. Não é de se admirar o fato de terem as montanhas saltado, gritado naquele dia. Não é de se admirar ter o sol escondido sua face e gritado de alegria. Não é de admirar que a natureza haja saltado, o evangelho tenha sido naquele dia mostrado no seu poder, e o vento sacudiu as árvores até que se sacudiram e se alegraram e saltaram. Eles viram o profeta, pastor, sobre a montanha, redimir todos os nomes no livro da vida, e eles viram que sua própria natureza foi redimida. Eles gritaram e saltaram, e o mundo entrou num terremoto, e as montanhas se fenderam, e as pedras saltaram, e o sol se pôs. Tudo chegou a acontecer como em qualquer reunião, quando o pastor revela a ti que tudo está consumado. Ele chamou Jesus, aqui o profeta, o tempo todo de pastor, profeta. O pastor, profeta. Ele era profeta, revelando-se a si mesmo a palavra. Ele era pastor porque ele tinha que redimir, tá? Redimir. E aquela ovelha foi representada por Deus no jardim do Éden. Então ele era profeta e ele era pastor. Ele ia recolher naquele dia as suas ovelhas no seu aprisco. Aquele dia ele estava ajuntando, reunindo todos os eleitos ao redor dele. E quando ele ressuscitou naquela manhã de Páscoa, foi aí que o profeta baseou para pregar a mensagem, que falou naquela mensagem, como poderei vencer, que nós veremos nossos amados por ocasião do arrebatamento, que eles virão de lá, aqui haverá uma ressurreição. Jesus ressuscitou, as Marias o viram, Pedro viu, os discípulos no caminho de Emaús o viram, eles viram Jesus assando peixe na praia, quando eles voltavam da pescaria. Jesus entrou no cenáculo
e comeu pão com eles, e Jesus começou a aparecer, e teve 7 aparições em 40 dias, depois ele foi embora. Exatamente isto. Aqueles amados estarão aqui deste lado, diz o irmão Branham, que vai aparecer aqui, vai aparecer lá e ao redor do mundo. O que está acontecendo? O rápido está se dando. E o mundo está entrando em confusão. Pior do que está. Mas foi 40 dias ele aparecendo. Eles comeram com ele. Ele assou peixe, porque eles chegaram da pescaria, estavam com fome. Ele deu peixe para eles assado. Pedro viu que era ele, estava nu e pulou na água, lembra disso? Então ele apareceu, comeu com eles, de portas fechadas e foi embora. Falou com eles, falou com Tomé, ele apareceu. Agora, se você consegue, neste lado de cá, ver Jesus Cristo na igreja, nesta mensagem, nesta palavra, se você consegue ver a palavra ressuscitada neste tempo, então você tem vencido. Você tem vencido. É como essa história aqui, que é uma experiência científica. O Sol, se ele, para nós aqui, ele coloca-se na montanha às 6 horas da tarde. Se você estiver fazendo nessa região aqui um voo de cruzeiro, você vai ver o sol. Porque o sol atinge, eu tenho essa experiência, você vê o sol lá embaixo assim. E se o sol continuar, que ele vai continuar, né, desaparecendo na região, e você sobe mais alto, o sol vai estar brilhando para você. Se ele entra, é lógico que ele vai continuar a sua trajetória, e você sobe mais alto, então o sol está girando ao redor da terra, e você está subindo, ele nunca se põe, porque a terra é redonda, ele vai se pondo, você vai subindo, vai vendo o sol se pôr, e nunca você perde a luz do sol. Este sol é Cristo. As trevas é a sombra da terra que está no mundo. Mas quando ele disse, lá no profeta Zacarias, que no tempo da tarde haveria luz, e nós encontraríamos o caminho para retornar, é porque a noiva subiu. E quando o sol vai se pondo, vai escurecendo deste lado, ela subiu e o sol nunca se pôs para ela. O mundo está em trevas, mas a altura que você está, você vê o sol perfeitamente brilhando. É por isso que você viu a mensagem do 7º anjo, é a abertura da palavra, porque é a altura que Deus te colocou na revelação, nos mistérios. É por isso que você pode ver a luz brilhar no tempo da tarde, pela altura que ela está voando. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Nós vamos orar, meus amados.